Jovens e velhos santistas, os meninos da Vila estão classificados para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha. Naquele que foi o melhor jogo do time do Leandro Zago na competição, uma vitória por 3-0, fora várias oportunidades desperdiçadas, inclusive com a atuação do goleiro do São José, mas também com um pouco de tranquilidade excessiva, digamos assim, e tomadas de decisão equivocadas dos jogadores frente a frente com o goleiro, porque dava para ter sido muito mais. Mas de toda forma, o que me chamou a atenção realmente foi o equilíbrio do time. Teve um momento no primeiro tempo em que o São José levou perigo ao gol do Santos, né? Mas a primeira parte do primeiro tempo, o Santos foi melhor, o São José deu uma equilibrada. É verdade que o São José teve desfalques, os jogadores que se lesionaram durante a partida, mas aí fez diferença o banco do Santos no segundo tempo. Com as trocas o nível se manteve, né? Jogadores que entraram de qualidade, e também a visão do Leandro Zago, né? Que acertou quando, por exemplo, tirou o Klaus no intervalo e colocou o Nadson para deixar o time mais ofensivo, e quando ele colocou também o Rafael Freitas no lugar do Enzo Monteiro, para ter um centroavante com maior mobilidade, né? E funcionou ao longo da partida, como funcionou quando ele colocou o João Ananias, que é zagueiro de lateral esquerdo. Ele tem o Rafael Gonzaga, mas ele colocou o Ananias para ter força, marcação, estatura ali pelo lado, mas também um jogador que se mostrou com qualidade para ir à frente, porque ele participa de um dos gols, enfim, do terceiro gol. Então, foi uma apresentação muito boa dos meninos, né? Eu imagino que o Zago vai manter esse time para o jogo contra a Ferroviária. Vejam, a Ferroviária pegou o segundo colocado do grupo, né? O São José foi o primeiro, pegou o segundo colocado, que era o Vitória, que tem tradição, e eliminou o time baiano nos pênaltis. Então, Santos e Ferroviária vão se encontrar. A definição ainda cabe à Federação Paulista se o jogo vai ser terça ou quarta-feira, mas imagino até que, pela questão da Ferroviária ser de Araraquara e o Santos está mandando jogos lá, esta partida vai acontecer também lá no estádio da Ferroviária, né, na Arena Fonte Luminosa. Então eu vou destacar aqui alguns pontos desta vitória do Santos, né, e também dizer para o torcedor que às vezes é muito ríspido, um pouco excessivo nas cobranças, né, aos meninos. Vejam que historicamente tem sido os meninos que têm salvo especialmente as finanças do clube. Eles não têm sido suficientes para salvar o clube dentro de campo, porque não dá tempo nem deles jogarem, né? Se desse tempo deles ficarem um tempo, jogarem, amadurecerem, crescerem, o Santos tinha muito mais chance de ser campeão. Mas eles logo vão embora e fica o dinheiro, que é empregado no fluxo de caixa, né? Porque o dinheiro que o Santos arrecadou com os jogadores nos últimos anos não serviu para botar um tijolo na estrutura do clube. Basicamente foi só para pagar salários de jogadores muitas vezes que não têm a menor condição de vestir a camisa do Santos. O dinheiro vai pelo ralo do fluxo de caixa para pagar esse monte de salário de jogador ruim que veio a peso de ouro ao longo das últimas temporadas aqui para a Vila Belmiro. Então, falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, do meu amigo Maurício Gonçalves, que é o homem forte da Rádio Arena Santista. Se inscreva lá também, do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você sabe. De quarta a sexta tem o almoço, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde. De quarta a domingo o jantar é das 6h30 da tarde até às 11 da noite. Sábados, domingos e feriados o almoço até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13-3223-5270, 13-3223-5270. Dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno, porque na Osteria também tem pizzas para você. Conheça mais no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E finalizando este nosso primeiro trecho aqui do vídeo, dizendo para você colaborar conosco no Canal 10, mandando um Pix de qualquer valor, né? R$1 já ajuda muito, 2, 3, 4, 5, tanto faz. Ajude de coração, que eu recebo de coração por aqui também. canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou destacar aqui, óbvio, os gols, né, e as atuações. O Gabriel Bom Tempo fez
de pênalti no começo do segundo tempo, numa jogada em que o Rodrigo César dá um tapa de calcanhar que mostra toda a qualidade do Rodrigo César. Por isso que eu não entendo até hoje o que deu na cabeça do Alexandre Galo de querer mandar o Rodrigo César a contrapeso do negócio do Guilherme para o Grêmio. É absolutamente injustificável e incompreensível um negócio desse. Um jogador que você está lapidando, que você está formando, que é muito jovem, iam dar o cara para o Grêmio, de qualquer jeito. Ele vai ser um super craque? Não sei. Mas esse lance e o outro, na participação dele no segundo gol, mostram a qualidade que o Rodrigo César tem. Fora as outras oportunidades que ele criou. Eu só pego no pé do Rodrigo César porque eu sei que ele é bom. Eu acho que ele precisa ficar mais ligado no jogo. Muitas vezes ele dá uma... É lógico que ele não vai carregar o time, mas eu acho que ele precisa ficar mais esperto, porque ele tem muita qualidade, muita capacidade técnica. Ele foi um dos destaques do Santos, como o Gabriel Bontempo também foi. Não só pelo pênalti que ele sofreu, pela forma como ele converteu o pênalti, mas pelo dinamismo dele no time, uma hora caindo pela ponta direita, indo no fundo, fazendo o papel de 10, depois quando houve a substituição, vindo mais para trás, começando a construir o jogo de trás. Ele é um jogador polivalente, que tem muita capacidade, taticamente muito inteligente. Se o treinador do Sub-20, ou no futuro, o treinador do time principal, souber usá-lo quando ele estiver fisicamente mais encorpado, inclusive, vai ser um jogador precioso, né? Você vê nos detalhes táticos a capacidade do Gabriel Bontempo. E aí tivemos o complemento, que foi os gols construídos depois, né, com o Rafael Freitas, que entrou no segundo tempo. Eu até vou dar aqui a questão da escalação direitinho, porque me parece que o Zago encontrou o time dele, né? Aliás, o Nadson entrou muito bem no segundo tempo, é bom que se diga, né? Teve essa condição. Aí vem o lance do gol, né? Que tem o Matheus Xavier participando pela esquerda, criando a jogada, dá o passe que chega até o Rafael Freitas, faz ali o gol, né? Enfim, os meninos participando, como eu disse, o Ananias participando também. Foi uma apresentação do Santos que começou com o João Fernandes, o Gabriel Simples, que depois deu lugar para o Lene. O Lene tem que ficar esperto, tem uns botes meio errados em algumas jogadas lá. O Matheus Matias, o Diego Borges e o Vinícius Lira, que foi muito bem no jogo também, finalizou. Aí entrou o Ananias, o André Klaus, depois o Nadson, o Gustavo Henrique, que sempre corre muito, se dedica muito para entrar o Kenai, que é da mesma posição, o Rodrigo César, o Gabriel Bontempo, o Matheus Xavier, que deu lugar para o Cauã Pereira. O Cauã Pereira é uma espécie de Escobar do ataque. O que esse rapaz corre é uma grandeza, mas ele se mata no campo. O que ele luta é um troço impressionante, né? Ele parece, lógico, posições diferentes, categorias diferentes, mas ele é uma espécie de Escobar centroavante. Como corre esse Cauã Pereira e luta, né? E o Enzo Monteiro, que deu lugar ao Rafael Freitas, que foi destaque aí desta partida. Então, assim, achei o Santos um time que teve controle do jogo, basicamente, o tempo todo, né? O time do São José era um time fisicamente muito forte, era um time que veio do primeiro lugar do grupo e que foi campeão gaúcho contra Internacional, Grêmio, Juventude, Caxias, entre outros, né? Então não foi um adversário qualquer que o Santos bateu por 3-0 e que podia ter feito mais gols, né? Aliás, sobre gol, o segundo gol do menino que entrou no segundo tempo, que aliás o Henrique Farinha explicou aqui no Twitter, né? O Rafael Freitas, ele tem 19 anos, né? Vai completar 20 agora em agosto, e ele pertence ao Guarani, né? Está emprestado até agosto, até a data em que ele completa 20 anos, com opção de compra. Então, assim, a gente viu muito pouco desse menino, né? Porque o Cauã Pereira entrou como centroavante às vezes, tem o Enzo, ele jogou pouco, então talvez, quem sabe numa dessas seja a chance dele começar uma partida, né? Na próxima fase contra a equipe da Ferroviária. Ou pode guardá-lo para o segundo tempo o professor Zago e deixar esse menino como uma arma secreta, né? Ele tem essa opção. Os que começaram o jogo foram bem, os que entraram no segundo tempo ajudaram bastante. E era isso que a gente esperava do Santos na Copinha. Claro que o time nos 3 primeiros jogos mudou muito, houve uma ideia clara de se começar com os jogadores
quase estourando idade, né? E com os estrangeiros, o Nava e o Perlaza, mas os dois não foram bem, né? Em momento algum se justificou. Você tem outros jogadores com talento, mais jovens, né? Categoria sub-17, o João Alves, o próprio Juninho, que talvez hoje sentisse um pouco mais o jogo físico do São José, mas não tinha o menor cabimento ter começado a copinha com o Matheus Xavier reserva do Nava. Não faz o menor sentido isso, né? Enfim, ainda tem o Pepe Firmino, que tem qualidade, que pode entrar no time. O Bernardo ficou no banco, né? O Bernardo ficou no banco. A comissão técnica até poderia ter colocado na partida, mas optou por segurar um pouquinho mais, né? Para deixá-lo talvez para o jogo contra a Ferroviária, para entrar um pouco se precisar dele. Enfim, eu vejo no sub-20 do Santos talentos, mas eu vejo uma dificuldade de harmonização desse time, porque você tem esses que estão estourando a idade, inclusive os estrangeiros, e você tem os meninos do sub-17, que até outro dia eram treinados pelo Helder. Aí você tem que juntar todo mundo, botar no liquidificador, bater e transformar num time. Neste domingo pareceu mais um time, mais equilibrado, trocando passes, chegando bem no ataque, enfim. Eu acho até que o São José sentiu um pouco a questão física, porque o Santos trocou muito as peças na primeira etapa, né? Na primeira fase, girou muito o time, então o desgaste é menor. O Vinícius Lira, por exemplo, foi poupado, como o Enzo também foi, né? E outros. Então o time chegou nessa fase de mata da Copinha menos desgastado do que outros. A Ferroviária, por exemplo, eu assisti o jogo, fez uma partida pesada contra o Vitória, que terminou com penalidades, depois de todo mundo acertar a primeira série, foi 7-6, se eu não estiver equivocado, 8-7, um negócio assim. Então, fisicamente, o Santos tem que estar melhor do que os adversários daqui para frente, até a coisa afunilar, quando o que vai fazer diferença mesmo é a parte técnica. Eu já adianto para vocês, eu não tenho assim um vislumbre deste time campeão da Copinha. Eu espero que seja. Eu espero que o time engrene, dê liga, cresça, né? Dê sorte, porque nos cruzamentos vai que dá uma sorte, você vai chegando, e nessa de ir chegando num jogo eliminatório contra um adversário mais forte, né? Às vezes o talento faz a diferença, tudo pode acontecer. Mas eu acho que o torcedor tem que ter o bom senso de olhar. Primeiro para o trabalho da comissão técnica, que é difícil de o cara ter 4, 5 meses de trabalho, nem isso, e você cobrar dele alguma coisa, com toda a circunstância que eu acabei de citar aqui. Um elenco totalmente colcha de retalhos, né? Os que ficaram do sub-20, alguns do sub-20 que foram para o principal, outros do sub-17 que pularam direto para o principal, o caso do Luca Meirelles, que se tivesse aí era titular desse time, ia estar metendo gol a rodo, né? Então é um trabalho de quase que engenharia, digamos assim, técnica dessa equipe sub-20 do Santos. Vamos dar um pouco mais de tempo para o Zago e para os meninos também, né? Alguns que vivem aquela expectativa de a minha última copinha, tenho que render, o emocional pode pesar, e daqueles que são muito jovens, que não têm a maturidade, não têm nenhum aspecto físico desenvolvido e que sabem que vão ter outras oportunidades na frente. Tem menino nesse time aí que quando terminar a copinha não é para jogar o sub-20 não. Tem menino que tem que voltar para o sub-17, fazer todo o trabalho que tem que ser feito dentro do sub-17, voltar para o Helder, depois com o tempo, quando chegar a idade correta, ir para o sub-20, ser feito o trabalho correto, para não acontecer o que aconteceu com o Ângelo, por exemplo, de queimarem etapas e o rapaz não saber finalizar direito até hoje, porque ele não teve a chance de treinar o quesito finalização contra os moleques da idade dele, lá no sub-17, porque pularam ele para o time principal e aí ficou difícil, né? A situação do Ângelo. Espero que o torcedor tenha consciência em relação a isso, tenha paciência com os meninos. Toda vez a gente tem que ficar pedindo isso. Aquela coisa de que é tudo ruim, tudo pé de rato, não sei o quê, sabe? Às vezes o cara não sabe nem o histórico do jogador, não sabe nem de onde ele veio, como é que ele se desenvolveu, quais os problemas que ele tem para crescer. E aí as pessoas falam, isso vira uma bola de neve, parece reclamação de banco, sabe? Você está na fila do banco, quer dizer, hoje em dia só fica na fila do banco quem quer, a não sei que você tenha que ir para lá por um problema extraordinário, mas hoje você resolve tudo de casa, pelo aplicativo, pelo celular. Mas o cara vai para a fila do banco, aí alguém reclama alguma coisa, pronto. Vira um efeito dominó, né? Aí o cara do fim da fila é verdade, tá certo. Quando você vê, tá aquela energia negativa, todo mundo reclamando de alguma coisa que não tem nem nada a ver com a fila do banco propriamente dito. Isso acontece no futebol, né?
Vamos elogiar mais, né? Vamos ter mais amor, mais carinho com os meninos. Porque para criticar é muito fácil, ter paciência e esperar o melhor é mais difícil, né? Vejam o caso do Miguelito, por exemplo. Vou voltar nesse caso rapidamente antes do final desse vídeo. O Lucas Mussetti fez uma live no Instagram dele em que ele citou, por exemplo, e eu já tinha escutado alguma coisa a respeito disso, que alguns jogadores do time principal do Santos estão sentindo o ritmo do treino do Pedro Caixinha. E não é por conta do tempo parado de férias, é por conta do ritmo do treino mesmo, porque o treino do Carille era uma coisa muito suave, né? E com o Caixinha a história é outra. E o Miguelito está sentindo, porque ele ficou, afinal de contas, um ano indo jogar no sub-20 que tem um ritmo. Quando ele ia para o principal, ele não jogava. O técnico não tinha boa vontade, nem a qualidade para pegar ele. Menino, vamos fazer assim, 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 assado e tal. Você gosta de jogar onde? Na direita? Vou botar você na esquerda, só de sacanagem. O Mussetti falou, onde é que você prefere jogar? Como meia, armador. Ou, eventualmente, na ponta direita. Né? E o cara, ele, de sacanagem, botou o moleque na esquerda para ser secretário de lateral. E ele está sentindo o tranco. Vamos lembrar que os jogadores... O Santos tem um africano no sub-15, mas todo estrangeiro não pode estrear no profissional até... No profissional não. Ele não pode participar de competições oficiais até ter 18 anos. Ele pode ter 17 anos. Ele pode jogar amistosos pelo sub-17. O jogo principal ele não pode, entendeu? Então, assim, fica difícil as pessoas não entenderem que o cara não fez o 15, não fez o 13, não fez o 15, não fez o 17, ele tem 18 anos, ele tem um ano de sub-20 ou 2, e aí já querem cobrar dele o desempenho, como é, por exemplo, de um menino que veio lá do 11, do 12, foi crescendo dentro da filosofia do clube, né? E para o Miguelito está sendo difícil, né? O ritmo, né? Você precisa criar uma questão até fisiológica. Com o tempo, isso vai amadurecer nele. Talvez não na velocidade que o clube precise. E aí talvez ele tenha que seguir a vida dele em outro lugar. Mas que ele tem qualidade, ele não teve oportunidade, ele foi mal trabalhado até aqui, isso é fato. Eu espero que o Pedro Caixinha tenha condição de recuperar o Miguelito, de desenvolver o Sherman, de desenvolver o Souza, de desenvolver o Luca Meireles, quando ele falou na coletiva, precisa ser mais fominha, né? Precisa finalizar mais, é centroavante, que ele possa fazer esse trabalho junto com os outros treinadores da base, para que os nossos meninos, até segunda ordem, possam continuar salvando o clube, tanto dentro do campo, esportivamente falando, quanto fora dele, rendendo dinheiro para que o Santos pague os rombos dos incompetentes dirigentes que nós temos tido ao longo dos últimos tempos, anos, décadas, sei lá eu, os dirigentes que fazem os rombos, e aí os meninos vão lá, são vendidos e tapam esses rombos. A cada 6 meses, um ano, surge alguém e vai lá e salva a pátria. Dessa vez é o Jair. Não duvidem muito que logo, logo vai ser o Sherman, ou vai ser o Souza, ou vai ser o Luca Meireles, se tiver chance de jogar nesse time. Tá bom? Vamos aguardar então agora quando será Santos e Ferroviária, para a princípio terça ou quarta-feira. O Santos segue na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá certo? Falei aqui também em nome da Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.